Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós agora e para todos sempre. Vou fazer uma leitura do livro Alma e Coração, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Auxiliarás por amor. Auxiliarás por amor nas tarefas do benefício. Não te deixarás seduzir pelo verbo fascinante dos que manejam o ouro da palavra para incrementar a violência em nome da liberdade e dos que te induzam a crer seja a vida um fardo de desenganos. Adotarás a disciplina por norma de ação em teu ambiente de trabalho renovador e educar-te-ás na orientação do bem, elevando o nível da existência e sublimando as circunstâncias. De muitos ouvirás que não adianta sofrer em proveito dos outros e nem semear para sustento da ingratidão. Entretanto, recordarás os benfeitores anônimos que te amaciaram o caminho, apagando-se tantas vezes para que pudesses brilhar. Rememorarás a infância no refúgio doméstico e perceberás que te ergueste, acima de tudo, da bondade com que te agasalhara o coração. Não conseguiste a ternura materna com recursos amoedados. Não remuneraste teu pai pelo teto em que te guardou a meninice. Não compraste a afeição dos que te equilibraram os passos primeiros e nem pagaste o carinho daqueles que te alcançam, que te alçaram o pensamento à luz da oração, ensinando-te a pronunciar o nome de Deus. Reflete nas raízes de amor com que o Todo Misericordioso nos plasmou os alicerces da vida e colabora, onde estejas, para que o bem se erija por sustentáculo de todos. Enxergarás nos que te rodeiam irmãos autênticos diante da providência divina. Ajudará os menos bons para que se tornem bons e auxiliarás os bons a fim de que se façam melhores. Se a perturbação te dificulta o caminho, serve, sem alarde, e a trilha de libertação se te abrirá, propiciando-te acesso à frente. Se ofensas te apedrejam, escuda-te no dever bem cumprido e serve sempre, na certeza de que a bondade com a força do tempo é a mola natural de todos os reajustes. Muitos mandam, exigem, dispõem ou discutem. Serás aquele que serve, o samaritano da bênção, o entendimento dos incompreendidos, a luz dos que se debatem nas sombras, a coragem dos tristes e o apoio dos que se afligem na retaguarda. E ainda, quando te vejas absolutamente a sós, no ministério do bem, serás fiel à obrigação de servir, lembrando-te de que, certo dia, um anjo, na forma de um homem, escalou o monte árido em supremo abandono, carregando a cruz do próprio sacrifício, mas porque servia e servia, perdoando e perdoando, fez-se nas trevas da morte o sol das nações, em perenidade de luz e amor para o mundo inteiro. Que assim seja. Pai amado, querido amigo Jesus, espíritos amigos aqui presentes, aqui estamos juntos em família, entre irmãos, para estudar um pouco os ensinamentos do nosso Mestre. E nós nos pedimos para que tenhamos
possamos compreender tudo o que for dito aqui, que possamos compreender e colocar em nossa vida, no nosso dia a dia. Nós nos pedimos, Pai querido, que abençoe e proteja todos os nossos irmãos em sofrimento, aqueles irmãos que sofrem pela distância dos entes queridos, aqueles que sofrem pelo abandono da família, aqueles que vivem nas ruas sem teto, sem alimento, aqueles irmãos que estão doentes nos hospitais, aqueles que perderam um ente querido. Enfim, Senhor, acalme o coração de cada um dos nossos irmãos que sofrem, e que eles possam compreender que o Senhor não abandona nenhum de seus filhos. Pedimos, Mestre querido, que derrame sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, as tuas bênçãos de amor, de paz, de luz e equilíbrio. Que nós possamos estar juntos, ouvindo com atenção a palestra que ministrada. Pedimos que abençoe e proteja o nosso irmão Anderson, que fará a palestra, para que ele tenha ainda mais facilidade para emitir os seus comentários. Fique conosco, Jesus, agora e sempre, que assim seja. Esteja à vontade. Se a dor te visita o coração, não te confies ao incêndio do desespero, nem ao gelo da lamentação. Recorda o tesouro do tempo, retira-te da amargura que te ocupa, ama e trabalha servindo. Não se entregue à dor, porque ela um dia vai passar. Deus tem tempo para agir e curar. Não desista do amor, não desista de amar. Que bom poder falar do amor, que bom poder entender que ele é muito mais forte e mais importante do que a gente imagina. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom estar aqui para a gente poder conversar mais um pouco. Boa noite para você que está nos acompanhando pelo YouTube da Casa do Caminho. Obrigado pela sua companhia também nas redes sociais. Pode assistir, depois compartilha, que vai ser maravilhoso a gente poder compartilhar os ensinamentos do Mestre Jesus, que foram aqui referendados pelos nossos mentores, nossos mestres da espiritualidade. Vamos falar dessa nossa cura pelo amor, porque, mais do que nunca, a gente talvez não entenda o quanto o amor pode transformar. Mas esse amor e essa cura, ele vai acontecendo a partir das nossas, digamos, da nossa evolução e das nossas atitudes. Hoje a gente vai ver aqui em vários momentos como esse amor se faz presente, fazendo diferença na vida do outro e, claro, na nossa vida, porque o amor, ele simplesmente aumenta cada vez mais que a gente o doa. Quanto mais a gente dá amor, mais ele aumenta, porque a gente vai aprendendo esse exercício. Até porque amar é um verbo, e verbo é ação. Então não tem jeito de ser diferente. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos trabalhar um pouquinho essa nossa história e vamos aprendendo principalmente como que a humanidade pode se transformar. Mais do que nunca, vamos falar e sentir esse amor que nós podemos praticar. Mas eu quero começar com uma história. Você que está acompanhando a gente aqui. Já ouviram falar no Jacinto Convite, que é um médico e cientista venezuelano? Talvez não. Não, o nome dele não é tão famoso. Vocês viram que ele viveu muito, né? Ele nasceu em 1913 e morreu em 2014. E que bom que ele viveu esse tempo todo. Jacinto Convite, ele foi um prêmio Nobel de Medicina em 1988. E a história
de Jacinto é uma dessas histórias que talvez nos lembrem como o amor pode transformar. Anderson, quem foi Jacinto Covid? Jacinto Covid foi reconhecido por tentar achar uma vacina contra a lepra, contra a lepra, e por seus estudos para descobrir cura contra diversos tipos de câncer. Na verdade, o Covid acabou descobrindo aí um tratamento muito eficaz contra a lepra. E eu pus lepra entre aspas porque a gente chama de hanseníase, mas na época em que essa história foi tratada, era lepra, o que dava ainda mais uma sensação de dor e de abandono para quem tinha a doença. E é daqui entra o amor. Entra o amor, que como médico, Jacinto Convite foi fazer um tratamento e no espaço onde eles ficavam. O que era esse espaço? Conhecido como leprosário. Quem tinha doença era relegado a ficar afastado. Ele não podia conviver com outros. Altamente contagiosa a lepra, dizia. Então, você tinha que deixar quem estava com a doença bem distante. Bem distante. E mais do que isso, a doença provocava deformações que constrangia quem a visse. Então, enxergar um doente com lepra poderia causar estranheza em algumas pessoas. Deveria causar comoção, né? Mas não, causava estranheza. Então, deixa lá afastado. Nossa, existia leprosário? Existia aqui pertinho da gente, inclusive. A colônia Santa Marta hoje não é mais a colônia Santa Marta, é um hospital de doenças sanitárias, felizmente. Os pacientes com hanseníase foram colocados nas vilas em volta, pela Valéria Procópio, pela Valéria Perillo, pela São João, que foram as vilas construídas em volta da colônia, e para lá eles puderam ir. Mas não era fácil viver numa colônia ou num espaço como um leprosário. Então, eis que Jacinto Covid, ele descobriu essa dor. Quando um dia ele foi num desses leprosários na Venezuela, ele falava: que dor é essa? Que situação é essa? Por que essas pessoas estão aqui abandonadas porque elas são contagiosas? Não pode ser. Eis que ele escreveu essas frases. Porque, por amor, ele largou o trabalho que ele estava fazendo e foi procurar a cura. O amor é a cura para todos os males da vida. Não há nada que não possa ser resolvido com esse sentimento, desde que seja puro. Ele não conhecia as pessoas que ele estava. Ele não conhecia os pacientes. Não eram amigos nem parentes dele. Mas ele se compadeceu daquela dor que a sociedade escondia, que a sociedade deixava de lado para não saber que ela existia. Era mais fácil. Eu vou lá e pronto, dou um remédio e pronto, e está ótimo, porque ninguém precisa ver, ninguém precisa saber. E ele dizia que o amor é empatia, é dedicação, é saber reconhecer o outro, é lutar para que todos sejam tratados de maneira igual. Por que outros doentes poderiam estar no meio de todo mundo e os leprosos não? Os cancinianos hoje, mas na época era esse nome feio e forte, porque eles incomodavam. Como entender aquilo? Como entender aquela situação? Não sei se alguém já teve a oportunidade de ir à colônia, quando ela ainda era a colônia Santa Marta. Eles faziam atividade. Porque os doentes de hanseníase, eles perdem primeiro as extremidades. Então eles não tinham dedo, eles não tinham nariz, eles não tinham orelha, eles não tinham lábios. Eram as primeiras perdas que vão acontecendo, são as extremidades. E depois eles vão perdendo outras partes até que chegam nos órgãos e eles acabam então desencarnando. Mas era o lugar que até o último fio de vida que Chico Xavier teve, mesmo caminhando com dificuldade, ele ia na colônia Santa Marta para exercer o amor. Sabe que não era fácil abraçar as pessoas que têm hanseníase, ou sentar e conversar com elas, como se tivesse
tranquilo, sem reparar nas deformidades. E a gente saía dos pavilhões trazendo esses ancenianos para dentro do centrinho, que era o espaço que a gente tinha. E ali fazíamos uma oração, levávamos um lanche, comíamos com eles. Mas talvez era o máximo que a gente pudesse fazer. Mas o Jacinto não. O Jacinto descobriu que o amor nos ajuda a crescer a cada dia, a buscar uma vida melhor para nós mesmos e para aqueles ao nosso redor. E ele conseguiu achar uma forma de que a doença não fosse mais transmissível, que as pessoas pudessem se prevenir e os leprosários acabaram. Viu a diferença? É onde age o amor. É onde eu consigo perceber que o outro faz a diferença para mim, mesmo esse outro não sendo meu, não sendo próximo, não estando dentro da minha vida. Isso é o amor para aqueles que estão ao nosso redor, porque lá ele convivia. Bom, já é uma bela história para nos mostrar que o amor cura, que o amor faz a diferença. Bom, mas não é só isso, né? A gente pode descobrir também uma outra forma de curar. Existe uma outra cura, que é uma cura em que nós podemos participar de uma maneira mais efetiva. É óbvio que a ajuda a quem estava dentro da colônia, que o abraço naqueles ancianos, que o entender as suas histórias, ouvir as suas dores, os seus abandonos, porque a maioria ali estava abandonada. Aqui no caso de Goiânia, a maioria vinha também de garimpos, onde contraíram várias outras doenças, o corpo se enfraqueceu e ficaram predispostos a outras doenças, e então a hanseníase veio. Eu vi aquelas histórias e participar daquilo, talvez fosse uma forma de aprender com a dor do outro. Já assim o convite conseguiu achar na dor do outro um processo de cura. E a gente, como é que a gente pode agir? Bom, aí a espiritualidade também vai nos ensinar e nos ajudar um outro amor que cura. E esse está bem aqui dentro. Está vendo um carro? Vamos pegar a história de um carro. Que tem um carro a ver com a cura pelo amor? É que eu vou colocar a pessoa dentro do táxi e sair correndo e levar para o hospital? Pode ser também, acho. Mas não é só isso, não. Vamos achar uma outra alternativa aqui de explicação. Bom, eu tenho o carro, o motorista, tenho o motor, o combustível. E o que eu mais preciso fazer então para esse carro desenvolver? Eu preciso ligar o carro. Eu preciso ter essa ignição, que é uma força que permite que o motor e o comando do motorista possam agir, certo? Então, nós somos esse carro. Somos esse carro. Esse corpo é esse carro. O que vai movimentar esse carro, o que vai fazer com que esse carro movimente, é o espírito dele encarnado. E as atitudes vão ser tomadas pelo espírito encarnado, que é o motorista. Certo? Mas para que esse espírito encarnado e esse carro, esse corpo possam se unir, é preciso da ignição. E a ignição é então o quê? Fluido cósmico universal, que é uma energia que nos envolve e permite que o nosso corpo e o nosso espírito se conectem e eu possa então sair tomando as minhas atitudes. Posso ser um motorista irresponsável, dirigindo bêbado, atropelando todo mundo, como posso ser um motorista cuidadoso, de uma direção preventiva, né? E que o meu veículo seja um veículo que só leve coisas boas por onde passar. Aí vai depender de cada motorista. Mas todos nós recebemos o corpo, o espírito que se une a ele, e esse fluido cósmico universal, que é uma energia. Mas e onde que ele está? Ele está aqui. Ele está aqui, pairando sobre o nosso planeta, sobre o universo. É uma energia. E é uma energia que vai ser desprendida para aquele corpo cada vez que o espírito encarna. Então essa energia está presente, ela existe e ela vai nos conectar.
Então ela está conectando, ou seja, é uma energia que está aí, acontecendo, está nos envolvendo a todos nós e está presente para cada vez que esse corpo fazer isso. E vale para todos os seres vivos, vale para os animais. Os animais têm fluido cósmico universal para que o corpo tenha movimento. Quando eles morrem, quando os animais morrem, a energia do fluido cósmico universal volta para a mesma energia. Daí algumas religiões do passado, os budistas, por exemplo, acreditarem que as pessoas podem voltar animais quando elas reencarnam pela maldade que prevaleceram. Mas na verdade é porque a energia é a mesma para todos os seres vivos. Vamos comentar os animais, as árvores, né, as plantas e a todos nós seres humanos. Bom, ficar aqui no coitado do Pedro, não vai sair da gravação dele. Mas vamos lá. Então, o que é esse espírito e carne? Os dois se unem pelo fluido cósmico universal, uma força vital que existe em todo o universo e preenche todos os corpos vivos. Bom, esse fluido é um elemento primitivo do corpo e do perispírito, ou seja, esse elemento existe. Esse fluido pode fornecer princípios separadores ao corpo. Então preste atenção que se a gente tem esse fluido que permite que o nosso espírito e o nosso corpo possam estar aqui, nos trouxeram aqui, nos movimentam aqui, nos permitem andar, vir conversar, permite a gente estar aqui falando, permite estar vocês se manifestando, essa energia reparadora também nos permite que a gente possa distribuí-la para outros. Aí é a outra cura do amor. É aquela cura em que a gente pega a energia e passa a energia do corpo de quem está precisando. Essa energia é como se o espírito infiltra no corpo deteriorado essa substância fluídica. Aí eu me dou em energia para que eu possa envolver o outro. Como, Anderson? Com essa substituição dessas moléculas. O meu fluido cósmico, a minha energia, eu posso passar para o outro. Temos o passe para fazer isso. Temos em algumas outras práticas o reiki, que alguém já ouviu falar. Tem os joreios messiânicos, aplicam, que é também uma transmutação de energia muito intensa, muito forte, assim como o passe. E para isso eu me dou para o outro. Eu estou permitindo que a minha energia, que as minhas moléculas possam chegar na molécula do outro. Para que isso aconteça, eu tenho que ter amor pelo outro. Tem algum passista aqui, médico passista aqui na sala? Tem vocês? Vocês conhecem todo mundo que vocês vão dar o passe? Não. Importa conhecer? O que vocês fazem nessa hora? Se entregam, se doam, certo? Porque quem está ali é porque está precisando. A gente tem a mesma atitude lá do Jacinto, ele perceber, me colocar no lugar do outro, sei que ele precisa, aprendi a dar o passe, então, poxa, eu vou usar esse dom e vou doar. Percebam que a gente também está ajudando a curar. Percebe também que muitas vezes a gente está perto, a gente fala, principalmente para a avó, Para a avó a gente adora falar, avó, reza para mim, me ajuda. Já viu uma reza mais forte que reza de vó? Não, tem reza mais forte que reza de vó? Quem está ouvindo a gente em casa nunca pediu para a avó fazer uma oração? Não é? Por que será que a reza de vó dá certo? A reza de vó funciona. Por quê? O amor é maior. O amor é dobrado. Quer alguém que se doa e se entrega mais do que vó? A reza de vó é forte. É por isso. É porque ela tem muito mais amor. Então todos nós podemos, através do amor, fazer isso funcionar, fazer isso acontecer. Essa é uma das curas que a gente também tem pelo amor. Ou seja, esse fluido, ele permite que a gente faça isso. Mas é importante, então, a gente fazer o quê? Exercitar o amor, para que a gente possa fazer essas energias, ajudar a curar, ajudar a abrir a conexão daquele espírito enfraquecido, naquele corpo tal qual
enfraquecido, aquele espírito que já está talvez num momento de mais angústia, com aquele corpo enfraquecido, com alguma dor, com alguma doença. Então eu posso fazer essa transformação, ajudando a transmutar a minha energia, o meu fluido cósmico. Está vendo como a doutrina espírita nos explica? Não é só assim, eu só gostei, amei, fui lá e abracei. Não, ele está nos explicando que existe uma troca de energia, para que a gente possa cada vez mais praticar e exercer tudo isso. Então, para isso é bom a gente entender o que é o amor. O que é o amor? Porque amor também se aprende. Assim como tudo na vida, a gente aprende o amor, a gente aprende a amar, e amor é uma forte afeição por outra pessoa, que pode ser parente ou não. Amor é emoção, é sentimento que leva a pessoa a desejar o bem de outra pessoa. Então, amor é aquilo que nos une a outra pessoa. A gente precisa entender e aprender o amor, porque no livro dos Espíritos está escrito isso, que a natureza deu ao homem a necessidade de amar e sentir-se amado. Ao ser humano é dada a oportunidade de reencontrar corações que simpatizam com o seu na busca pela felicidade. Então, é da natureza humana amar e sentir-se amado. Se eu não consigo amar, eu vou aprender. Eu vou reencarnar várias outras vezes, mas eu vou aprender, porque é da natureza humana amar. Como é da natureza humana ser amado? Então, eu preciso amar, porque isso faz parte da minha essência espiritual. E eu preciso mostrar para o outro que o outro é amado, que isso faz parte da minha evolução espiritual. Percebam como é importante a gente estar junto, como é importante a gente entender que lá na carta de Paulo aos Coríntios, ele falava justamente isso. Ele falava que, ainda que eu tivesse a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver o amor, eu nada seria. E quando foi que Paulo escreveu essa carta? Paulo escreveu essa carta aos Coríntios, que eram pessoas cristãos, novos cristãos que surgiram, o cristianismo que buscava existir, que moravam na cidade de Corinto, que ficava na Grécia. E essas pessoas queriam ser cristãos no momento em que os cristãos estavam sendo devorados, perseguidos, abandonados, expulsos dos lugares. E Paulo precisava dar a esses novos cristãos que eles tinham que seguir o Cristo, sim, mas que sem amor eles não teriam a força para seguir o que o Cristo falou. Por isso Paulo falava, sem amor eu nada seria. Mais de 2000 anos se passaram, que o apóstolo Paulo nos disse que sem amor eu nada seria. A gente ainda está aqui estudando amor. A gente está aqui ainda tentando aprender a amar. A gente ainda está tentando tirar a raiva, o egoísmo, né? A perseguiçãozinha, né? As manias do nosso coração, as implicâncias. Mesmo anos depois que o Paulo ensinou, a gente está tentando ainda fazer isso, mas nós vamos conseguir, porque os Espíritos falaram que era a nossa natureza amar. Mas se a gente fizer isso mais rápido, vai ser tão melhor. A gente já sabe, vamos fazer mais rápido, vamos exercitar mais, vamos aprender mais a amar. Não, vamos nessa. Bom, mas a espiritualidade não nos abandona, não nos deixa sozinhos de jeito nenhum, e nos ensinou também algumas virtudes que, se praticadas, o amor pode chegar mais rápido. Talvez seja difícil eu perceber o amor, mas isso aqui não, porque as virtudes do amor existem. E é tão fácil a gente praticar o amor, porque a gente pode praticar o amor sendo paciente. É difícil ter paciência? Mas vamos lá, nossa, quebrou as pernas. Gente, paciência é virtude do amor. Tolerância, é difícil ser tolerante com o outro, tão fácil, é só aceitar o outro do jeito que ele é, e não do jeito que eu quero que ele seja. Eu entender que o outro tem as mesmas limitações, porque eu também tenho, que o outro tem dificuldade, porque eu também tenho, que o outro erra, porque eu também erro.
é só ser tolerante. Gente, não é difícil, não é? Benevolente, fazer o bem. Sabe o que é fazer o bem? É perceber que uma hora eu tenho que me doar para o outro. Eu tenho que deixar alguma coisa minha para o outro. Fazer o bem é chegar para o outro e perguntar: tá tudo bem, boa noite, só tá bom? Tô mais ou menos, posso te ajudar? É só isso. É só dar um sorriso, é só falar vontade, boa noite, só tá bom? Foi boa semana, fim de semana? Ótima semana para o senhor, que ele espaço para o senhor. Que eu vou exercitando meus gestos de bondade. E outra coisa muito fácil é ter gratuidade. O que é isso? Não é o cartão para dar no ônibus de graça sem precisar pagar. É não esperar a paga disso. É não esperar a troca de ninguém, não é permuta. Amor não é permuta, amor é doação. Mas o outro, ele vai aprender no tempo dele. Estava lá no livro dos Espíritos, nós nascemos para amar e ser amados. Ele vai chegar a hora dele, agora essa é a minha. Eu vou amar, não preciso esperar que o outro retribua. Com o amor, a gente aprende tendo maturidade. Isso, acho que aqui a gente, nós sabemos, né? É tendo respeito, é perdoando, não é desculpando, não, é perdoando. Tá bom, desculpa, mas não quero te ver mais não, tá? É perdoando. Uma hora vai aparecer, uma hora vai acertar. É sendo humilde. Porque quando eu sou humilde, eu sei que eu também erro. Quando eu sou humilde, eu sei que o outro vai chegar a hora dele, vai ter o momento dele. Isso é a prática do amor. Isso é aprender a amar. Só fazer isso. Tá fácil, não tá? Tá fácil. O pessoal de casa disse que tá fácil, gente. Talvez não seja fácil. Acho que não é para ser fácil mesmo. Se fosse fácil, a gente não estava aqui. Mas é um exercício que a gente tem que fazer. A espiritualidade é um GPS para a gente, olha. Está dando todos os caminhos do amor. Tem como não amar. Mas se a gente não fizer isso agora, a gente vai voltar para fazer de novo. E se a gente insistir muito em não fazer, talvez a gente não vá aprender isso no mundo de regeneração, hein? Então não é ameaça, é só uma vez. Só uma vez. Hashtag fica a dica. Mas vamos lá. No livro Monge Executivo, James Hunter diz pra gente que amor não é como nos sentimos em relação aos outros, mas como nos comportamos. Então, amor não é porque, nossa, eu não conheço talvez quase um de vocês aqui, mas a minha forma de comportar, de entender, de respeitá-los, de conhecê-los, é uma forma de amar. E a gente vai seguindo e vamos aprendendo essa forma de amar, que é essa doação. Vimos aqui duas formas de amor que foram. Esse amor, que é o amor do Jacinto, que se predispôs a ajudar o outro. Esse amor que é doar a nossa energia para o outro. E temos esse, que é o amor maior. Esse que é o amor maior. Que aí ele nos cura porque nós sintonizamos com ele. Porque nós entramos na sintonia dele. Conseguimos perceber que mesmo, domingo a gente vai ver isso, na sexta-feira da paixão agora, que ele foi crucificado, não deixou de nos amar, foi humilhado, não deixou de nos amar, foi colocado uma coroa de espinhos, foi chamado de herege, foi chamado de traidor, mas não deixou de nos amar. Isso não afetou o amor, porque o amor era maior que ela, muito maior. E se a gente está deixando a dor ser maior que o amor, a gente ainda não está aprendendo tudo que a gente tem que aprender. E ele nos fala assim, essa mensagem da cura pelo amor tem uma mensagem que diz o seguinte:
Ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo, Cristo clama por nós. Sigamos desassombrados à luz do Consolador. A luta de cada dia é a nossa vinha de amor. Na companhia sublime do amigo excelso e imortal, nós somos semeadores da terra espiritual. Imaginando-nos a estrada de fé risonha e segura, há corações afogados no pântano da amargura. Ao lado das nossas flores de doce deslumbramento, há soluços desvairados de angústia e sofrimento. Em toda parte aparecem deserto, charco, espinheiro. Sejamos braços ativos do divino jardineiro. Plantemos alegremente, sob a fé que não descansa, bondade, paz, otimismo, consolação e esperança. Aguardam os vigilantes para a bênção do trabalho, a imprensa, a tribuna e o livro, a enxada, o tijolo e o malho. Não desdenhamos servir em todas as condições. Espiritismo aplicado é sol para os corações. Estendamos sobre a terra a alegria que nos invade, multiplicando os domínios da santa fraternidade. Amor que salva e levanta é a ordem que nos governa. Na lide em favor de todo, teremos a vida eterna. Ergamos a nossa voz. O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós. Esse poema de Graciliano Cunha fala muito do que Cristo espera da gente. Que a gente seja esse amor, que a gente entenda esse amor que Ele nos deu por Cristo. Nós clamamos por Cristo e Ele clama por nós. Que a gente possa entender que a gente tem que exercitar cada vez mais esse amor. Esse amor vai trazer essa cura da dor do corpo, como nós vimos pelo Filho Cósmico, mas também da alma, principalmente. Porque essa vai se sentir fortalecida, vai se sentir energizada. E é mais ou menos assim que a gente canta, para que Ele possa nos ajudar, para que a gente saia daqui fortalecido. E agora Ele vai curar a gente, para que a gente saia daqui e possa ajudar a curar os outros com o nosso amor. E a gente pede assim para Ele. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares onde fiquei só.
possa aprender sempre com o amor de Cristo que Jesus. E que todos tenham uma feliz Páscoa. Porque se essa Páscoa traz renascimento, se essa Páscoa traz essa certeza de que o Cristo não morreu, essa certeza só acontece quando nós, aqui, filhos dele, na terra, podemos chegar para o outro e mostrar que ele está vivo. Que a gente mostra cada vez que a gente encontra alguém, que a gente possa encontrar com esse alguém, que a gente pode encontrar. E essa pessoa tenha certeza de que ela está sendo acolhida. Feliz Páscoa para você, feliz Páscoa para todo mundo. Até a próxima, gente. Fique com Deus.